que for introduzido leva ao desvio, e o desvio leva ao fogo. Vamos falar algo nesse dia nobre, iluminado, que é o remédio para todas as doenças, é a cura da alma. Deus disse no Alcorão: Alá bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Deus falou, e não é que somente com as lembranças em Deus os corações ficam tranquilos. Quer dizer que não há tranquilidade. Eu não vou encontrar tranquilidade nem satisfação se eu não conectar o meu coração com o meu Criador, se eu não deixar a fé penetrar na minha alma. Amém? Se eu não fazer isso e não trabalhar para isso, eu não vou conseguir conectar o meu coração com Deus. Em consequência disso, eu vou ser uma pessoa infeliz na terra. Nada que acontecer na minha vida estará bom, e eu serei um resmungão. Por isso que nós, como muçulmanos, quando fala muçulmano, muslimin, significa submissos, aqueles que acreditam, aqueles que se entregam de verdade para Deus. A pergunta é: será que eu estou sendo submisso? Será que eu estou me entregando para Deus? Para nós entendermos, Deus ele falou naquele versículo que até no início de toda a khutbah o imam pronuncia: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Deus Todo-Poderoso falou: ó fiéis, Deus está falando com aqueles que são fiéis. Se você se considera muçulmano, uma pessoa que acredita em Deus, Deus está falando com você. Ó fiel, ittaqullah, tema a Deus. E já falamos aqui o que é temer a Deus. Temer a Deus, a taqwa, é eu colocar uma barreira, um escudo, uma proteção na minha frente, me distanciando dos meus erros, dos meus pecados, da minha teimosia, da minha ignorância. Coloco um escudo e sei que Deus está me observando sobre o seu trono. Aquela teimosia que eu fiz ontem, eu não vou repetir hoje. Isso é taqwa. Então eu vou, ó fiel, ó muçulmano, tema a Deus, e mais ainda, e digam palavras corretas. Se a palavra que você for falar não vai trazer benefício, então o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Aquela pessoa que acredita em Deus, que tem fé, que é muçulmana, ou fale coisas corretas, coisas de conhecimento, coisas que levam ao benefício, ou fica quieto, porque o silêncio é considerado al-ibada, uma adoração. O meu silêncio, eu estou evitando falar algo de errado,
evitando prejudicar, evitando caluniar, evitando xingar, evitando julgar. Então, tema a Deus. Como outro hadith que o profeta falou: Ittaqillah haythu ma kunt. Tema a Deus aonde quer que você estiver, independente do lugar onde você estiver, se é no Brasil, na Palestina, ou no Afeganistão, em Criciúma, em São Paulo. Tema a Deus, acredita e saiba, tenha certeza que Deus está te observando o tempo inteiro. Quando você for fazer uma atitude, for falar alguma coisa, pensa: isso que eu vou fazer agora, Deus vai ficar satisfeito ou insatisfeito? Essa fala que eu vou falar, eu vou ao encontro da satisfação de Deus ou a insatisfação dele? Tema a Deus. A temência é o remédio. Ele continuou no hadith e falou: e siga, quando você praticar uma ação ruim, uma teimosia, um pecado, siga fazendo boas ações. Porque quando você praticar boa ação, Deus vai apagar aquele pecado que você fez. E quando Deus apaga o pecado que você fez, Ele está purificando o teu coração, está purificando a tua alma, está iluminando a tua vida. Ele continua, o profeta falando: e tenha com os seres humanos dignidade, bom caráter. Se você teme a Deus, você vai pensar antes de falar, antes de fazer alguma coisa. Se você teme a Deus, você vai ter dignidade. Isso é ter dignidade, respeitar o próximo, desejar para o próximo o que eu desejo para mim, respeitar o próximo, como o profeta falou: la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nenhum de vocês é um muçulmano completo, um fiel verdadeiro. Ninguém estará com a fé no topo até amar, desejar para com o seu irmão, para com o próximo, aquilo que você deseja para si mesmo. Eu desejo conforto para mim, eu desejo a tranquilidade para mim, eu desejo que as pessoas me respeitem. Então eu tenho que fazer isso com os outros. Se eu não gosto de sufocar, se eu não gosto que ninguém me sufoca, eu não posso sufocar os outros. Então isso é a cura para as coisas. É assim que eu vou lembrar de Deus, Zikrullah. É assim que eu vou recordar de Deus. Não adianta eu falar: vou rezar, eu falo Allahu Akbar, mas dentro de mim está podre. Eu vou falar Allahu Akbar o tempo inteiro, eu vou falar Subhanallah o tempo inteiro, eu vou rezar sem coração no devido tempo, mas eu vou conectar o meu coração com o meu Criador, não fazendo isso apenas no automático. Eu vou fazer isso, mas sentir o sabor da minha adoração. Deus falou: ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib wal-'amal as-salih yarfa'uhu. Para Ele, para Deus, todos os dias a palavra boa, aquilo que você fala de bom, sobe. E tudo que você pratica de ação correta vai até Ele, chega até Ele. Caso contrário, você não vai conseguir chegar até Ele. Você vai chegar até Deus com boas ações, com sinceridade. Por isso que os sábios entraram em uma conclusão, em um acordo, itifaq, para você ser feliz e a tua ação
ser aceita perante Deus, tem que ter duas coisas de extrema importância juntas, não só uma, tem que estar juntas as duas coisas: al-ikhlas wal-mutaba'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Eu tenho que ter sinceridade para Deus naquilo que eu vou fazer. Quando eu praticar, esquece o reconhecimento da vida mundana, mesmo eu merecendo. Se eu sou sincero, vai chegar. Eu faço, desejo apenas o reconhecimento com Deus, mas não basta. Aquilo que eu estou fazendo tem que estar certo, não errado. Tem que estar conforme o Islã, conforme o Corão e a Sunna, não diferente disso. Eu tenho que trabalhar isso. Isso é recordar de Deus. Deus falou o quê? Fadhkuruni adhkurkum washkuruni. Lembrem, recordem de mim, que eu irei lembrar de vocês. E agradeçam a mim. Não fiquem com os negligentes. Qual a condição? Lembrou de Deus? Mas lembrar de Deus assim, com conhecimento, da forma certa. Lembrou de Deus? O que vai acontecer? Automaticamente Deus vai lembrar de você. Agradeceu a Deus, tudo vai abrir na tua vida. Aí sim vem esse versículo que eu falei: e não é que somente com as lembranças em Deus os corações ficam tranquilos. Está com Deus, está conectado com Deus, seu coração vai estar em paz. Seu coração, a tua alma vai estar tranquila. Não podemos esquecer aquele dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: Alá unabbiukum bi khayr amalikum wa azkaha inda malikakum wa arfa'aha في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, disse: queres que eu ensino a vocês as melhores ações para vocês praticarem? Ações, se vocês fizerem, Deus vai ficar satisfeito com vocês. Deus vai elevar as ações e vocês. É melhor do que vocês gastarem fazer caridade com ouro e prata. Ações, se vocês praticarem, é melhor do que vocês combaterem o inimigo na linha de combate. Então os companheiros falaram: quais são essas ações? O profeta apenas falou: Dhikrullah. Lembrem de Allah. Os sábios explicam o que é isso. Lembrar de Deus é se conectar de verdade no seu dia a dia, lá no seu serviço, na sua escola, no seu comércio, junto com a tua família, com teus filhos, com tua esposa. Conectar o teu coração com Deus. Quando você se comunicar com as pessoas, o teu coração está conectado com Deus. Você sabe que Deus está te observando. Você analisa: esse momento que eu estou me comunicando, essas palavras que eu estou falando, essas obras que eu estou praticando, que eu vou praticar, ela alcança
a satisfação de Deus? Ou deixa Deus insatisfeito comigo? Se você é fiel, você vai analisar. E antes de fazer isso, se for bom, você continua. Senão você vai parar e vai se arrepender. Muitos de nós sabem daquele dito do profeta Muhammad, mas esquece o sentido dele. O profeta falou: eu me arrependo para Deus e peço perdão a Ele mais do que 70 vezes ao dia. Significa que ele pedia perdão para Deus. Ele era profeta de Deus. Ele não precisa do perdão. Como a própria Aisha falou, ele já tem tudo perdoado, o paraíso garantido. Mas ele ensinou para nós um momento de conexão com Deus. Como que eu vou me conectar com Deus? Pedir perdão, sim, é falar astaghfirullah wa atubu ilayh, mas não é isso só. Astaghfirullah significa eu peço perdão a Deus. Astaghfirullah wa atubu ilayh, e eu me volto arrependido a Ele. Mas o pedir perdão é eu abandonar aquela teimosia, aquele erro, aquela ganância, aquela mesquinhez que eu estou fazendo diariamente. É abandonar, é eu intencionar para Deus não voltar a praticar aquilo. Pedir perdão é para Deus. Se eu tinha o costume de não pagar o zakat ou de não fazer caridade, eu me arrependo. Eu começo a ajudar e fazer caridade. Se eu tinha o costume de não rezar, eu me arrependo e começo a ficar atento nas rezas. Se eu tinha o costume de deixar a mesquita de lado e não frequentar a mesquita no momento das rezas ali, eu me arrependi, falo, não, eu vou agora começar a frequentar a mesquita. É falar astaghfirullah, mas agir na ação. Isso é conectar com Deus, é saber que Ele está te observando. Não fazer no automático só. Vamos fazer no automático, é importante fazer, mas é fazer com consciência. Fazer e conectar. O Islã é prática. E vários outros ditos que o profeta falava, que vai manter o coração conectado com Deus. Uma vez Abdullah bin Busra radiyallahu anhu, ana rajulan qala ya Rasulallah, inna shara'i al-iman qad kathurat alayya, yani thaqil alayya, la astati' utabbiq al-islam, فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانا رطبا من ذكر الله تعالى. Uma vez o Abdullah bin Busra narrou assim: um homem veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Deus, as obrigações do Islã, da religião, ficaram pesadas para mim. Eu não estou conseguindo praticar a minha fé. Me indique, me ensine algo para tornar isso fácil. Está pesado rezar 5 vezes por dia. Está pesado jejuar. Está pesado pagar o zakat. Está pesado na mesquita. Está pesado ler o Alcorão. O que eu faço? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: mantenha a tua língua em movimento constante nas lembranças com Deus. Está aqui.
Entendeu o hadith? Os sábios falam, não sou eu. Manter a linha, irmão, é a sinceridade, não só o automático. Subhanallah, Astaghfirullah, as melhores palavras, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Mas falar isso com convicção. Cada vez que eu falar Subhanallah, Subhanallah, eu estou glorificando a Deus. Significa, eu estou reconhecendo a perfeição de Deus. Nós, criaturas, somos imperfeitas, falhas. Ele, o Criador, é perfeito. A imperfeição jamais o alcança. Eu falo Subhanallah com isso. Alhamdulillah. Alhamdulillah, eu estou louvando e agradecendo a Deus. Eu estou louvando a Deus, significa eu estou elogiando aquele que merece o elogio. Eu estou agradecendo a Deus todos os dias por mais um dia de vida. Falei aqui por várias vezes. Primeira coisa que o profeta fazia assim que ele acordava, abria os olhos, louvava a Deus, agradecia. Ele passava a mão no rosto e falava Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Ele agradecia a Deus pela vida. Que bom! Graças a Deus que Deus fez eu ressuscitar depois de ter feito eu morrer, porque o sono é a pequena morte, e para Ele todos nós iremos retornar. Agradecer, os sábios falam, é você reconhecer que ontem você não estava bem, você não foi perfeito. Então não venha hoje cometer os mesmos erros de ontem. Não venha hoje cometer os mesmos erros do passado. Hoje, esse presente que Deus está te dando é para você, é uma oportunidade para você fazer diferente, se aproximar de Deus com aquilo que não se aproximou ontem. Se ontem você não foi na mesquita, vai hoje. Se ontem você não visitou um irmão, visita hoje. Se ontem você não visitou um enfermo, visita hoje. Se ontem você não recordou de Deus, recorda hoje. Aproveite essa oportunidade para assim a sua bagagem estiver pronta com boas ações, para quando chegar o seu dia da partida, você estiver preparado. Será que estamos preparados para esse dia? Então nós devemos agradecer a Deus. Olha o que o profeta falou, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Ele fez uma comparação. Igual aquele que lembra, que recorda do seu Senhor, de Deus, com aquele que não lembra e nem recorda de Deus. É igual o vivo e o morto. Quanto mais eu reconhecer Deus na minha vida, saber que Ele está sobre mim me observando, e conectar a minha alma e meu coração com Ele, eu vou ter vida. Quanto mais eu negligenciar isso e virar as minhas costas para Ele, eu estarei vivo, mas estarei morto, com o coração duro. Quando o coração fica duro, eu não consigo distinguir o bem do mal, o certo do errado, a iluminação da escuridão. Devemos lembrar de Deus. Por isso que aquela comparação que eu falei por várias vezes, quando 3 pessoas passaram em frente à mesquita na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das 3 pessoas, 2 delas pararam e entraram na mesquita.
a outra não entrou. Das duas que entraram na mesquita, uma delas viu um lugar bem próximo ao profeta, e o profeta estava ensinando os companheiros. Fa'awa ila Allah, fa'awa Allahu minhu. Ele viu um lugar próximo ao profeta e sentou ali pertinho. Se aproximou de Deus na ação e na intenção. Deus se aproximou dele. A outra que entrou, fastahya, ficou com vergonha, ficou lá no fundão. Fastahya Allahu minhu. Allah ficou com vergonha dela. A terceira nem entrou na mesquita, deu as costas. Fa'arada Allahu anhu. Rejeitou. Ele encontrou o quê? A rejeição de Deus. O infeliz, o perturbado, coração duro. Então, o profeta nos ensinou nesse exemplo: quanto mais eu abrir, me entregar a Deus, Deus vai ficar próximo de mim. Quanto eu mais me fechar e me distanciar e continuar todos os dias com o mesmo erro, eu vou encontrar cada vez mais a morte do coração, que é pior do que a morte da alma. A dureza, a infelicidade. Por isso que eu falei no começo: Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Deus falou. E não é que somente com as lembranças, com as recordações em Deus, os corações ficam tranquilos, vivos, felizes, alegres. Não há cura, não há remédio, a não ser nós sermos sinceros e nos conectarmos de verdade com Deus. Sexta-feira hoje, o melhor dia da semana, o dia da renovação e do perdão. Toda sexta-feira Deus lava, perdoa os pecados de todos os servos que se dedicaram, que foram para sexta-feira. Para quê? Para começar novamente uma nova semana, um novo dia, com ações verdadeiras, virtuosas e sinceras perante Deus. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Que Deus abençoe a todos. Supliquem a Deus, peçam perdão agora, nesse exato momento. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos estejam sobre os seus profetas e mensageiros, sobre Muhammad e seus familiares e companheiros, e todos aqueles que o seguem até o último dia. Abre o peito e veja que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, conselho para todo mundo: afshu salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-layl wa nasu niyam tadkhulu al-jannah bis-salam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: espalhem a paz. O que é espalhar a paz? A gente sabe que o cumprimento, Tahiyat al-Islam, o cumprimento islâmico é Assalamu alaikum. Se o muçulmano encontra com o muçulmano, é de direito falar Assalamu alaikum, ou então obrigado a responder alaikum assalam. O Islã é a religião da paz nesse sentido. Aquele que se entrega para Deus, que é submisso a Deus de verdade, ele encontra a paz. E se você encontrou a paz, você tem que espalhar a paz.
contrário da paz, do salam, é harb, é guerra. O Islã é contra a guerra e a favor da paz. Eu só vou encontrar paz se eu tiver Islã. Al-istislamu lillah. Se eu me converter, se eu me entregar, se eu me dedicar ao nosso Criador, ao Alcorão e ao Sunnah, ao conhecimento. A obrigação é a todo momento espalhar a paz e evitar todo tipo de confronto, tormento, terror. Depois ele falou: o at'imut ta'am, alimentar os famintos. Alimente as pessoas que têm fome, conforme a sua capacidade. Nada melhor para o ser humano do que ajudar o outro ser humano. No hadith, o profeta falou: quando um servo ajuda um irmão, ajuda um outro servo, ele encontra a ajuda de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, nós não somos nada. Ajudando o próximo, eu tenho a ajuda do meu Criador. Mas ele falou o quê? Wasul arham. Tenha uma conexão boa com os parentes, com os familiares. Não corte a ligação sanguínea. Pegou o Islã? Leve o Islã para eles. Ajude-os, que uma hora você vai ser ajudada por eles. E o outro conselho ele falou: wasallu bilayl nasmiyam, e rezem pela madrugada. Significa a noite, naquela noite onde não tem mais reza obrigatória, as 5 rezas acabou, aquela madrugada, um pouquinho antes do Fajr, o sono gostoso que eu estou dormindo, voluntariamente, enquanto muitos dormem, você levanta, faz o wudu, a ablução, e se conecta com o Criador naquele momento que ele desce ao primeiro céu mundano. O céu se abre e Deus fala: quem está suplicando a mim terá a súplica aceita. Quem está pedindo terá o meu pedido aceito. Quem está querendo perdão será perdoado. Esse momento é o remédio. Você fez 2 rakas nesse momento, você vai sentir durante o dia inteiro a paz, o amor. Aí ele falou o quê? Praticou essas ações, vocês vão entrar no paraíso, no Jannah, no jardim do Éden, onde não há morte, onde não há infelicidade, onde não há aperto, onde não há doença, não há enfermidade, não há guerra. Vocês vão entrar com salam, com paz. Ele deu para nós a chave. Mas tudo tem um esforço. Basta de nós os nossos esforços. Eu não estou aqui nessa vida mundana apenas para ser um resmungão, ou reclamar, ou lamentar, ou falar o que eu quero tem que ser feito. Eu quero, você quer, ele quer, nós queremos. Só que Deus, Ele faz o que Ele quiser, o que Ele desejar. Ana uridu anta turid, wa nahnu nurid, lakin Allah yaf'al ma yurid. Então eu devo me aquietar com as palavras de Deus, abrir o meu peito e manter essa conexão. Só assim iremos encontrar o remédio verdadeiro da alma e a felicidade. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل. أنت على كل شيء قدير. اللهم زدنا علما وإيمانا وتوفيقا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصرنا إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا إخوان المسلمين في فلسطين في غزة يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. Ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia. Perdoe a todos nós, tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que purifique as nossas almas e os nossos corações. Livre-nos da ganância, da inveja, da ruindade, da incredulidade, da idolatria. Preserve nosso coração na fé e no conhecimento. Preserve nossos corações na fé e no conhecimento. Preserve os nossos corações na fé e no conhecimento. Ó Senhor dos mundos, livre nós e os nossos pais do fogo do inferno. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas mães, as nossas esposas, os nossos filhos. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas virtuosas, verdadeiras e iluminadas. Livre-nos de todos os males, livre-nos do demônio, livre-nos de todas as doenças internas e externas. Ó Senhor dos mundos, dê conhecimento benéfico para nós, dê para nós sustento amplo, bom, lícito. Ó Senhor dos mundos, cure as nossas doenças e as doenças dos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Preserve os nossos irmãos que estão sofrendo a injustiça na Palestina e em todos os lugares. Preserve os nossos irmãos na faixa de Gaza. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas e faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar.